Então, vamos ver, continuar vendo o Poder Judiciário e as funções essenciais à Justiça. Então, pegando o Poder Judiciário, a gente vai ver as competências de alguns dos órgãos, não todos, né? Porque Justiça do Trabalho, né, vocês vão abordar em direito trabalhista, Justiça Eleitoral e em direito eleitoral. Mas os principais órgãos, mesmo sendo órgãos constitucionais, né, o TST, o TSE, a gente vai focar naqueles que são que estão fora de outras matérias, principalmente, né? Pegando aí a composição e a competência desses órgãos. Aqui está aquele organograma, né? Uma coisa interessante de se notar, então o STF está ali no topo, o CNJ ele está um pouco de fora, mas notem que ele está abaixo do STF, a gente vai falar sobre isso. E aí, TST, TSE, STM também têm a competência designada pela Constituição, né? Mas a gente não vai aprofundar neles. STJ, esse a gente vai falar um pouco mais. A Justiça Federal também está aprofundada na Constituição, a competência, mas vocês vão ver mais isso quando vocês verem competência em processo civil, tá? Quando que entra na Justiça Federal e quando que entra na Justiça comum, né? Na Justiça, Justiça Estadual, né? Apesar do Judiciário, de certa forma, ser um só. Vamos começar então pela competência do Supremo Tribunal Federal. E eu acho interessante a gente fazer um pouco um apanhado histórico para ver como que foi sendo construída essa competência. O Supremo Tribunal Federal, ele é o órgão judicial mais antigo do Brasil, criado em 1828, né, começa a agir em 1829 com o nome Supremo Tribunal de Justiça, né, então depois eles fizeram a mudança no nome. E na época em que ele foi criado, as decisões dele tinham efeito só interpartes, ou seja, só entre as partes que estavam participando do processo, né, e não erga omnes, ou seja, para todas as pessoas, oponíveis contra todos. Então ele tinha uma atuação que a gente chama de órgão de cúpula. O que é o órgão de cúpula? Aquela ideia de que ele está no topo, né? Então se você vai entrar na primeira instância, vai recorrendo, eventualmente se você continuar recorrendo, você vai chegar no caso no Supremo Tribunal de Justiça, que é o STF, né? Não confundir com o STJ, que vai julgar a sua ação ali, vai dar a última palavra. E além, lógico, né, já tinha aquela função que tem até hoje de julgar ações penais contra determinadas autoridades, com a ideia de manter a independência dessas autoridades, né, que é aquela questão do foro por prerrogativa de função. Mas já era prevista naquela época uma competência de proferir decisões erga omnes, né? Ou seja, decisões que iriam interpretar de forma autêntica, naquela visão do Kelsen mesmo, do intérprete autêntico, o direito civil, comercial e penal, então que ia fixar qual que era a interpretação adequada de determinado dispositivo, e essa interpretação ela seria oponível erga omnes. Mas essas decisões elas não eram usadas. Então não se usava muito, até porque era um sistema mais do civil law, né, e não do common law, de seguir decisões, seguir precedentes, era mais de seguir os livros, né, os códigos. A Constituição de 1891, que é a Constituição da República, né, da Primeira República, já vai se inspirar no modelo lá dos Estados Unidos. E aí, no modelo dos Estados Unidos, a gente tem uma decisão paradigmática, que é o caso. é, Nossa, deu branco no nome do caso, mas é Marbury versus Madison, que já a partir desse caso, e a partir também dos federalistas, apesar de não ter explícito na Constituição, se criou uma teoria da Suprema Corte lá como uma espécie de guardião da Constituição. Lá eles tinham a ideia do due process of law, né, o devido processo legal, mas não no sentido de processo que a gente tem aqui quando a gente fala, o que a gente chama de devido processo legal substantivo, de que as leis precisam seguir o procedimento colocado na Constituição, senão elas são inconstitucionais. E aí a Suprema Corte ela teria o efeito, o poder, né, de declarar nula, né, eles usam void, né, declarar vazia uma lei. E a partir dessa decisão começou a surgir essa doutrina do que eles chamam de judicial review, né, o controle judicial das leis e dos atos do executivo também, a partir da Constituição. E a gente, inspirado nisso, trouxe a ideia do, agora sim, o Supremo Tribunal Federal, com essa função de guardião da Constituição e da ordem federativa. Não como é hoje, tá? Era muito mais contido esse poder, os direitos fundamentais ainda não tinham tanta
valia para fazer o controle de constitucionalidade, era muito mais questões formais, né? Se uma lei é formalmente constitucional, se quem fez aquela lei tinha competência para realmente tratar daquele assunto, mas está a constitucionalidade das leis, que era julgada agora a partir do controle concreto de constitucionalidade. O que é o controle concreto de constitucionalidade? É quando você tem um caso concreto para ser analisado. Então, o controle concreto, geralmente a gente vai ver no STF, a gente vai falar mais disso na aula de hoje, quando a gente falar de recurso extraordinário, que é um recurso, né? Alguém entrou lá na primeira instância com um problema concreto, com um caso concreto, ou foi recorrendo, chegou na segunda instância, foi para a instância especial, que é o STJ, e chegou no STF com um recurso extraordinário, apesar de que não precisa ir para o STJ, tá? Dá para ir direto para o STF. Falando que aquele caso dele, aquela lei que está sendo aplicada para o caso dele é inconstitucional e que, portanto, o caso dele deveria ser julgado não de acordo com a lei, mas de acordo com a Constituição. Então, por isso que é o controle concreto de constitucionalidade. Já o controle abstrato de constitucionalidade, ele vai surgir bem depois, com a emenda constitucional 16 de 65, né? O começo ali da ditadura militar. Mas o que é a ideia do controle abstrato? Você vai julgar em abstrato se uma lei é constitucional ou não. Aí você não tem um caso em que aquela lei está incidindo. Aí, geralmente, quando a gente fala de controle abstrato de constitucionalidade, a ação que a gente vai estar falando é uma ADI, por exemplo, ação direta de constitucionalidade. Não tem um caso, eu só estou falando, aquele artigo daquela lei é inconstitucional, porque fere aquele artigo tal da Constituição. Então, o controle abstrato ele surge depois. Inclusive, quando a gente falar de controle de constitucionalidade, a gente vai falar um pouco mais da origem, né? Eles têm origens diferentes. O controle concreto ele vem dos Estados Unidos, propriamente dito, o controle abstrato vem da Europa, da Europa continental, né? Só que ele surge no começo da ditadura, então com um caráter muito centralizador, né, e antifederativo, a ideia de principalmente controlar a constitucionalidade das leis estaduais para que elas se adequassem ao que o regime queria, né? Então, mas é a origem do nosso controle abstrato de constitucionalidade. Hoje todas essas funções estão presentes no STF, tá? Ele é órgão de cúpula, você vai recorrendo, você chega até ele é corte constitucional, ele julga a constitucionalidade das leis, e ele é também instância originária, né? Entre aspas, primeira instância, a gente fala instância originária para julgar casos penais de certas autoridades para resguardar certa autonomia política. Atualmente, o STF tem 11 ministros divididos em 2 turmas e o presidente ele não está em nenhuma das turmas, tá? Ele só vota se for uma matéria que vai para o plenário. Primeira e segunda turma ele não vota. As competências das turmas são idênticas, diferente do STJ, que tem turmas de direito civil, turmas de direito penal, e os processos são distribuídos sempre para o relator e não para uma turma. Aí vai ver de que turma que é aquele relator, ele que julga o processo, né? Aquela turma que vai julgar o processo, mas a distribuição ela é feita pelos relatores, diferente da segunda instância, por exemplo. O presidente de cada turma ele vai ser escolhido sempre, então tem o presidente do STF e tem o presidente das turmas. O das turmas ele é escolhido por antiguidade para ser presidente por 1 ano, vedada a recondução, até que todos os ministros tenham ocupado o cargo, ou seja, pega o mais velho da primeira turma. Ele é o presidente. Não, mas ele já foi. Aí pega o segundo mais velho. Ah, mas o segundo mais velho já foi. Aí pega o terceiro mais velho até todos irem. Quando todos forem, se não entrou ninguém novo, volta ali para o mais velho. E aí o presidente e vice do STF, eles são eleitos entre os próprios ministros do STF, mas, por tradição, o STF acaba seguindo o mesmo critério de sempre ser o ministro mais velho que vai presidir o STF também, a não ser que ele já tenha sido, né? Mas é só por tradição mesmo. A Constituição de 88, além dessas mudanças que a gente viu que foram sendo implementadas, ela ampliou também a competência originária do STF, ou seja, ações que começam no STF, especialmente no que diz respeito ao controle de constitucionalidade. Então a gente vai ver aqui 3 tipos de competência do STF. Competência originária, ou seja, ações que começam no próprio STF. Competências recursais ordinárias e competências recursais extraordinárias. A competência originária está no 102, inciso 1, tá? A gente não vai ver todas, então quem quiser dar uma olhada lá no artigo. Essa aqui da alternativa A, elas têm a ver com o controle de constitucionalidade abstrato,
Todas essas são controle de constitucionalidade, controle abstrato de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e ação direta de constitucionalidade, que são bem parecidas, né? A gente vai aprofundar também no momento oportuno, então não vou entrar muito. E a DPF, todas elas, de certa forma, estão querendo dizer que um ato normativo, uma lei, por exemplo, um decreto, seja federal ou estadual, são inconstitucionais, ou querendo falar que são constitucionais, ou que a não existência de um ato é inconstitucional. E todas essas ações elas acontecem originariamente no STF, ou seja, vai direto para lá. Não vai o STJ julgar uma ADI, jamais. E são ações em que você não tem um caso concreto. Né? Por isso que é o controle abstrato. E aí você tem outras hipóteses. Né? Se você pega assim em uma linha, muita gente fala que a competência do STF é guardião da Constituição. A competência do STJ é guardião da lei federal. Funciona essa definição, só que ela é muito limitada. Né? A gente vai ver, por exemplo, o STF também compete julgar representação para fim de intervenção nos estados. Então, uma intervenção federal. A União precisa assumir o governo ou parte do governo de um estado. Né? Então, se for alegada afronta a alguns princípios, que estão lá no artigo 34, inciso 8, não vou entrar neles, é o STF que vai julgar. Tá? Julgar nas infrações penais comuns presidente da República e vice, está escrito errado, membros do Congresso Nacional, ministros do STF e o Procurador-Geral da República. Então também não é controle de constitucionalidade, é uma questão mais de manter a independência política. Julgar nas infrações penais comuns e crimes de responsabilidade ministro de Estado, comandante das Forças Armadas, exceto nos dois casos, tá? Ministros e comandantes, se os crimes forem conexos com o do presidente da República, que aí é o Senado que julga, né? E membros dos tribunais superiores, do TCU e chefes de missão diplomática de caráter permanente, né, que a gente está falando dos embaixadores. Habeas corpus, quando o coator for tribunal superior ou o coator ou paciente for autoridade cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF. Aqui é porque habeas corpus, né, você sempre tem... Habeas corpus ele é uma ação, ele é um remédio constitucional para proteger a liberdade de locomoção. E aí, direta ou indiretamente, tá? E aí o coator é a pessoa que está restringindo a liberdade de locomoção. Então, vê uma decisão do STJ, por exemplo, colocando que eu devo ser preso, né? Mandando me prender. Então, eu entendo que a minha liberdade de locomoção está sendo ferida. Eu posso entrar com habeas corpus no STF. Vamos estudar isso mais em processo penal, tá? Ou então, aqui o coator ou o paciente, a pessoa que está tendo a liberdade tolhida, for uma autoridade sujeita à jurisdição do STF, que são aquelas que a gente viu nas outras duas hipóteses. Né? Litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional, então, Estados Unidos em litígio com o Brasil, ou a ONU em litígio com o Brasil, ou com o Estado, Distrito Federal, um território, também. Então, muito mais a questão de manter ali as relações internacionais, né? Você não pode deixar qualquer juiz julgar isso. Causas e conflitos que envolvam União, Estados ou Distrito Federal entre si, então seja Estado contra Estado ou União contra Estado. Inclusive se envolver administração pública indireta, sei lá, Goiânia, né, Goiás está processando a Unemate, que é do Mato Grosso, então é Estado contra Estado, vai para o STF. Extradição solicitada por Estado estrangeiro, né, um país estrangeiro está pedindo que alguém que cometeu um crime e veio para o Brasil seja extraditado, seja mandado para lá para cumprir a pena, julgado pelo STF. Reclamação para preservação de competência e garantia da autoridade de suas decisões. Aqui, essa reclamação é bem interessante, a gente vai ver ela um pouco mais para frente, que é o STF deu uma decisão erga omnes, com efeito vinculante, falando que uma lei é inconstitucional, e alguém ignorou, né? Falou, então, tô nem aí, você faz uma reclamação direto para o STF, e o STF que julga. Ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, então, todos os juízes são interessados naquela ação, né? Então o juiz não vai poder julgar aquela ação, vai para o STF para ter uma imparcialidade maior. Ou aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam interessados. Um caso desses foi quando foi criado o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que a associação de juízes ela entrou falando que era inconstitucional, era uma interferência no Poder Judiciário, na separação dos poderes, e que aquela emenda constitucional seria inconstitucional.
E aí essa decisão foi tomada pelo STF, que entendeu que o CNJ era sim constitucional. Conflito de competência entre tribunais superiores. Então, o TST fala que o processo é dele e o STJ fala que é dele. Ou com outros, né? Não é o STJ com o TST, mas é o STJ com o TJDF, de segunda instância também. Ações contra o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, também são julgadas pelo STF. Além de outras, tá? Vocês já viram que são muitas, mas tem outras ainda no 102. E aí a gente tem as competências recursais, ou seja, já começou o processo, mas alguém vai recorrer e vai recorrer para o STF. E aí, recurso ordinário e recurso extraordinário. O recurso ordinário, ele acontece quando começou uma ação, por exemplo, no STJ. Ou seja, é uma competência originária, só que não do STF, sim do STJ. E aí você vai fazer você tem direito ao recurso dessa decisão. E aí você vai fazer o recurso no STJ, se começou no STJ, você vai fazer o recurso para quem? Para o STF. Ou começou no TST, tá? E aí a gente tem habeas corpus ou mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, decididos em única instância por Tribunal Superior, que começou no Tribunal Superior. Se a decisão foi negada, aí pode ir para o STF. Se ela foi dada, não. Caso, por exemplo, mandado de segurança é porque quando você tem um direito líquido e certo sendo ferido, né, sendo tirado por uma autoridade pública, então sendo com mandado de segurança, ou habeas data relacionado aos seus dados, né, que você quer acesso a algum dado seu que o governo tem, ou correção, você entra com habeas data. Crimes políticos julgados pela Justiça Federal de primeiro grau, que está repetido o slide. Então, esses aqui são, mas basicamente é isso. Tá? Tirando os da Justiça Federal, os outros são isso, né? Decisões que foram tomadas ali em primeira instância por Corte Superior. Já o recurso extraordinário, esse aqui é o principal mecanismo do STF no controle concreto de constitucionalidade, ou seja, o controle de constitucionalidade é quando você tem um caso acontecendo e esse caso está questionando a lei que está sendo aplicada a ele. Então vai ser cabível contra causas decididas em única ou última instância, então pode ser direto no STJ, sobe para o STF, mas em algumas circunstâncias diferentes daquela que a gente viu, ou começou lá na primeira ou na segunda instância, né, e foi subindo, chegou até o STF. E aí, esses casos de recurso extraordinário, apesar de ter um caso concreto, a ideia é que você não está... O STF ele não vai vir para assegurar o seu direito, ele vai vir para ser o guardião da Constituição. Então, mesmo que tenha um caso por trás, a função do STF é guardar a Constituição nesses casos. O seu caso vai ser julgado só porque está envolvendo ali a Constituição, tá? Então, qualquer decisão que contrariar dispositivo da Constituição, tá? Qualquer decisão sendo ali em última ou única instância, ou seja, foi na primeira instância, contrariou a Constituição, vou para o STF? Não, vou primeiro para o TJ. Do TJ, se a decisão do TJ eu entender que está contrariando a Constituição, aí sim eu vou para o STF, eu não preciso ir para o STJ, tá? Se está contrariando a Constituição, a ideia é que eu vou para o STF. O STJ, aí entra aquela ideia que eu falei, mais rasa, né? O STJ é guardião da lei federal, o STF é guardião da Constituição. Uma decisão também que declarar inconstitucionalidade de tratado internacional ou lei federal, então o Tribunal de Justiça falou que a lei era inconstitucional nesse caso. Aqui na A, o Tribunal de Justiça tem uma decisão contrária à Constituição. Aqui ele falou, não, a lei é inconstitucional. Aí pode-se recorrer para o STF, porque daí o STF, que é o guardião da Constituição, que vai falar se aquela lei realmente é ou não inconstitucional em última instância, né? Julgar válida a lei local contestada em face da lei federal. Esse aqui é interessante porque era uma competência do STJ. Aí o pessoal olhou, né, e falou, porque o STJ é o guardião da lei federal, certo? Então, julgar válida a lei local contestada em face da lei federal, tem que ser STJ. Só que quando vai na prática, você vê que você contestar uma lei local em razão da lei federal você tem que consultar a Constituição, porque a Constituição, que quando vocês estudam lá a questão da organização do Estado, né, do federativo,
É na Constituição que está o que é competência do Estado, o que é competência da União e o que é competência do município. Então, o que o tribunal tem que fazer para julgar isso é ver se aquela competência que aquela lei está exercendo, ela é do Estado, do município ou da União. Então, acaba que você tem que olhar a Constituição, por isso que ela é uma competência do STF também. Então, esses daqui vocês veem que todos têm a ver com a constitucionalidade. Apesar de ser um caso concreto, o caso concreto não é o relevante aqui, sim estabelecer, guardar a eficácia da Constituição. Então, todos esses julgamentos, de todos esses, né, os julgamentos da ADI, ADC, ADPF, ADO, aqueles primeiros que a gente viu, o mandado de injunção e o recurso extraordinário, eles formam o que a gente chama o núcleo do sistema de controle de constitucionalidade das leis, atos normativos e das omissões, né, no caso da ADO e do mandado de injunção, que eles são mais para omissões inconstitucionais. O poder devia fazer algo e não fez. Os outros são muito mais respeito à autonomia política, ou você garantir um direito ao recurso, no caso lá da competência recursal de recurso ordinário, né? Esses já são mais do controle de constitucionalidade. E além disso, o STF, a gente pode falar isso para o STJ também, tá? A própria jurisprudência do STF admite a possibilidade de competências implícitas, né? Extensão ou ampliação da competência expressa, quando essa esteja implícita no próprio sistema constitucional. Então não é sair inventando competência do nada, tá? E a gente tem dois tipos de competências implícitas. As complementares, que são enquadráveis no programa normativo constitucional de uma competência explícita e justificáveis porque não se trata tanto de alargar competências, mas de aprofundar competências, que é um pouco a ideia que é quem tem competência para tomar uma decisão deve ter competência para preparação e formação da decisão. Ou seja, quem pode os fins também pode os meios. Isso foi muito discutido na época, não sei se vocês lembram, que tinha quando teve aquelas manifestações do gigante acordou, não sei o quê, tinha muito aquele, não a PEC 37, que era a PEC que queria restringir a competência investigativa do Ministério Público. E muita gente colocava, mas se ele tem competência para fazer a ação penal, né, para criar a ação penal, ele tem que ter a competência para investigar, para formar os indícios, né, para formar ali o necessário para fazer a ação penal. Então você não pode tirar essa competência de que quem pode o fim pode o meio. Então isso aí é bem tranquilo, mas também tem as competências implícitas complementares, que são para preencher lacuna. Tem um caso aqui que não está explícito na Constituição, mas a gente vendo, né, analisando a própria estrutura de competências, a gente pode falar que é do STF. E aí alguns casos, né, mandado de segurança, contrato de CPI, competência do STF, não tinha assim expresso contra quem seria, então não é do STF. Habeas corpus contra a Interpol, né, a Polícia Internacional, em face do recebimento de mandado de prisão expedido por magistrado estrangeiro, né? Porque o STF já tem aquelas competências de trabalhar questões de conflitos ali com jurisdição de outro estado, então faz sentido ser do STF. Mandado de segurança contratos relacionados ao pedido de extradição, já que o próprio pedido de extradição é julgado pelo STF, outros atos relacionados seria lógico ser julgado também pelo STF. Né? Então, não é a própria decisão em si, mas teve uma autoridade lá de fronteira que fez um ato que eu considero ilegal, que fere meu direito líquido e certo, mesmo a minha extradição tendo sido aprovada, qualquer coisa assim, então eu posso entrar com mandado de segurança lá no STF. Mandado de segurança contratos individuais praticados por parlamentar que profere decisão em nome da mesa diretora, então não da mesa, já que julga da mesa diretora em si, julga de um parlamentar que individualmente faça algo em nome da mesa. Então, só alguns exemplos, né, para vocês olharem. E aqui, mais dois que eu acho interessante, principalmente o F aqui, ó. Habeas corpus contra qualquer decisão do STJ que configure constrangimento legal. Né? Não tem para quem recorrer do STJ, então vai do STF. Mas olha essa aqui também. Instauração de inquérito pelo presidente do STF quando houver infração à lei penal, na sede ou dependência do tribunal, envolvendo autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, que está no artigo 43 do Regimento Interno do STF, e que foi justamente a base que foi utilizada na instauração do inquérito das fake news. Né? Por isso que eu coloquei a fotinha aqui do Alexandre de Moraes,
que é um caso mais recente. Então eles usaram isso, porque o STF ele poderia instaurar um inquérito, mas qual que é a ideia disso? Foi cometido um crime no STF, alguém entrou lá armado, tentou matar alguém, tentou cometer um homicídio, ou às vezes um crime de falso testemunho, embora não vai ter testemunha no STF, dificilmente vai ter, né, mas porque até quando eles têm ação penal, eles mandam os atos serem realizados na primeira instância, eles não ficam realizando esses atos mais protocolares, de ouvir testemunha, coisa assim, né? Mas qualquer crime que seja cometido lá, um desacato, uma difamação, alguma coisa assim, o STF poderia mandar abrir o inquérito. Acontece a questão lá das fake news, como envolvia pessoa sujeita à jurisdição, ou a própria autoridade do STF, se expandiu, de certa forma, essa competência naquela questão das fake news, por exemplo. Tá? Então, esse que foi o fundamento. E aí tem críticas a essa expansão. Quem que tiver interesse pode dar uma pesquisada também. Tá? Então, isso são as competências do STF e a gente continua no próximo vídeo.